eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Que chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Glória. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Boa tarde a todos. Momento muito delicado e muito precioso esse momento que estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo, né? A gente precisa lembrar que nunca tivemos uma população mundial como temos nesse momento. São 7 bilhões de pessoas no mundo e circulando pelo mundo, não é? Então, só aqui no Brasil nós somos 210 milhões. Então, é hora mesmo da gente ter muito bom senso, né? Se recolher mesmo, pedir muita orientação para nossa divindade, né? Para nossa essência, para nossa alma, para essa presença que nos habita, né? E que faz vital, né? Essa força universal, Deus, o amor, como a gente queira chamar, independente da religião que a gente tenha, existe, né, uma fonte que nos trouxe aqui e que cuida, né, de todo o nosso planeta, cuida do cosmos, né? Cuida do universo. Esse é um mistério, né? A gente não tem muito, né, como acessar isso de uma forma lógica, né? Mas é visível, né, pela nossa própria vida, né? Pela nossa própria perfeição, pela perfeição do que está aqui disponível, né, para todos nós, né? Pela nossa inteligência, pelos nossos dons, pelas habilidades que temos, que podemos desenvolver também, né? E eu acho que esse momento pede isso pra gente, né? Que a música abriu sintonia falando sobre isso. Calma, né? Muita calma nessa hora, porque nós somos seres frenéticos, né? Somos seres assim muito convidados a um excesso de tudo, né? Excesso de movimento, excesso de produção, excesso de falar, excesso de pensar, né? Excesso de produzir, e de repente a gente está sendo convidado, né? Necessariamente convidado a entrar, né, nesse espaço interno da nossa casa física, né, do lugar onde a gente mora, que é o nosso corpo, né, que é o lugar onde a nossa alma habita, né, e prestar atenção, né, que realmente é essencial para cada um de nós e para o coletivo, porque é isso, né, esse bichinho, esse vírus, né, ele tá aí, né, e se espalha para todos. Então, qual que é exatamente, né, o propósito, né, dessa contenção nesse momento? Que é fácil? Não, gente, é lógico que não é fácil, né? Nós somos seres altamente de convívio, né? Nós somos seres que gostamos de estar juntos, de nos abraçar, de sair, de caminhar, de tá? Seja, né, num país muito frio, como aqui no nosso Brasil mesmo,
estando no outono, a gente está com esse dia maravilhoso, né, de sol, dá vontade de sair, né, para caminhar, dá vontade de sair junto, de celebrar a vida, lógico. Mas nesse momento, até que essa curva seja compreendida, né, nós precisamos além de nós, né? Precisamos pensar nessa saúde pública, né? Nesse coletivo que vai além, né, de nós, da nossa individualidade, né, da nossa própria existência. E isto tudo nos faz pensar coisas novas, sentir coisas novas, e especialmente, eu acho que muito medo, né? Me parece que é o que está mais presente, né? Mais vivo na maior parte de nós humanos, é o medo, a preocupação com o futuro, né? A preocupação com o outro, com o bem-estar do outro. E aí hoje eu escolhi trazer um pensamento e sugestões, né, dos florais do Dr. Bach ou Bach, Inglaterra. Eu acredito muito na presença, na força dos florais, né? Quando o Dr. Bach decidiu deixar a clínica médica dele, uma clínica médica forte, poderosa, super bem constituída, né? Super bem estruturada em Londres, ele fez isso porque ele realmente sentiu esse chamado, né? Na alma dele, no coração dele, e foi para Gales, né, para a região de Gales, para se dedicar a essa pesquisa e descobriu 38 florais para nos harmonizar, para nos equilibrar, para trazer para a gente saúde. Se a gente sente muito medo, e são 5 os florais do grupo do medo, só para vocês terem uma ideia, né, dessa sutileza de medos que a gente pode sentir, né? E o medo faz parte da nossa existência, né? Vamos combinar isso, deixar isso bem claro, que o medo, a raiva, a tristeza, a alegria são emoções necessárias, né? E que fazem parte da nossa existência. Agora, se ela de repente se torna muito grande, né, a ponto de nos desequilibrar mentalmente, emocionalmente, fisicamente, aí é a hora que o floral vai ter a melhor ação dele, porque ele vai trabalhar exatamente a virtude oposta a esse medo, aquilo que a gente está sentindo. O que ele vai trabalhar? Qual é a virtude oposta do medo? É a coragem. Então, ele vai trabalhar em cima dessa falta, né, que apareceu em função, né, de uma experiência humana que estamos tendo. São 5, então, os grupos do medo. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre cada um mesmo, só para a gente ir ganhando, né, essa familiaridade com cada um desses florais e para a gente compreender essa sutileza dentro de nós. Vocês vão compreender como realmente um medo é um pouquinho diferente do outro. E como todos nós, em algum momento, já passamos por um deles ou estamos passando nesse momento, né? Então, o primeiro deles é o mimulus. Qual que é o estado negativo que a gente fala, né? O Dr. Bart falava, qual que é o sofrimento, o estado negativo do mimulus? É o medo das coisas conhecidas e é também a timidez. Sabe esse estado que a gente tem, né? Esse medo que a gente tem sei lá, de andar de avião, de dirigir, de falar em público, de borboleta, de qualquer bicho, enfim. Esses medos conhecidos fazem parte do grupo do mimulus. E a timidez também faz parte desse grupo.
Eu lembro sempre, eu sou uma pessoa muito Mimulus, melhorei muito, hoje eu sou uma pessoa muito mais corajosa, tenho isso muito claro para mim, graças a Deus e aos florais. Sabe quando você entra num lugar, caminhar pelas beiradas, contornando, né? Tem gente que não, que entra, se coloca e passa pelo centro, né? Eu tinha muito isso, né, de ir pelas beiradas, né, uma coisa assim da minha timidez, né, eu lembro que eu ficava muito vermelha quando eu estava em alguma situação que, né, que me colocava mais exposta, né, já vinha aquele rubor na face, isso faz parte das respostas, né, que a gente tem, enfim. Hoje eu tenho bem menos, né? Hoje eu consigo, em alguns momentos, atravessar o salão e me sentir confortável fazendo isso, né? Sem taquicardia, por exemplo, né? Consigo estar aqui falando com vocês ou numa palestra e me sentir bem, me sentir tranquila, né? Foi uma, uma cura, né? Muito, muito forte, que eu tenho certeza que o mimo, de vez em quando tem umas quedas, eu volto a tomar mimos, né? Qual é o aspecto positivo do Mimos, né? O que ele traz pra gente? Coragem para sermos nós mesmos, coragem para enfrentarmos o que tememos, espontaneidade para se colocar. Então, quando a gente usa o Mimos, são esses aspectos positivos que vão aparecer pra gente, tá? O outro floral do grupo do medo é o Rock Rose. Qual que é o aspecto negativo do Rock Rose? É o terror e o pânico, que é uma outra qualidade de medo, certo? Pânico é uma coisa que quem já passou por uma crise de pânico, que hoje é chamada de crise de ansiedade aguda, né? Sabe muito bem do que eu estou falando. É aquela coisa que você não tem vontade de sair de casa, se você sai de casa você tem vontade de voltar correndo, de repente você está na rua, vem aquela sensação super desconfortável que você não sabe porque dá taquicardia, te dá sudorese, enfim, dá um desequilíbrio, né, psíquico, mental, uma emoção muito, muito grande. O pânico paralisa a gente, né? Tira totalmente a nossa vontade de estar no mundo, né? De estar exposta. E me parece que esse é um medo, né? Um tipo de medo, uma qualidade de medo que está muito presente nesse momento, né? Para grande parte de nós humanos. Qual que é o aspecto positivo, né? Quando a gente usa o Rock Rose, o que aparece, o que vem pra gente de positivo? Uma coragem heróica. Nós estamos precisando de uma coragem heróica nesse momento, né? Essa coragem é mais forte ainda, que vai além da gente, né? Porque quando a gente está falando de heroísmo, né, a gente está falando dessa coisa que vai mais além da gente. Coragem de vida para enfrentar a morte, né? Essa é a força que nos vem através do uso desse floral. O outro floral chama-se Cherry Plum. Qual é o aspecto negativo do Cherry Plum? Esse é um aspecto também muito forte, sabe? Que é o medo de perder a cabeça, né? É uma coisa também muito presente para nós nesse momento. Perder o controle físico, mental, emocional, sabe? Aquela coisa, acho que eu vou bater minha cabeça na parede, né? Eu acho que eu vou perder totalmente o controle da minha existência, né? Eu acho que eu vou enlouquecer, né? Esse é o medo Cherry Plum. É um medo mesmo, assim, avassalador, né? Quando a gente está com muitos conflitos internos e sem saber o que fazer com isso, parece que você vai explodir, estourar, você não sabe o que fazer,
né? E você acha que você pode perder o controle sobre a sua vida. Esse é o Cherry Plum. Qual é o aspecto positivo quando a gente usa, quando a gente está se sentindo dessa forma e usa o floral Cherry Plum? Como que a gente vai se sentir? Um autocontrole físico, mental e emocional e com clareza dos nossos sentimentos. O Cherry Plum traz muito, sabe, aquele estado de briga interna? Eu penso uma coisa e já penso outra, eu penso uma coisa e já penso outra, eu sinto isso de uma forma muito descontrolada dentro de mim, sabe, no meu aspecto mental. É isso. Então, se você estiver se sentindo assim, o floral indicado é o Cherry Plum. O outro tipo de medo chama-se aspen. Qual é o aspecto negativo do aspen? São medos e preocupações de origem desconhecidas, com presságios e pressentimentos indefinidos. Sabe quando você acorda no meio da noite com uma sensação estranha, ou quando você entra num lugar e tem um pressentimento estranho, na rua e tem um pressentimento estranho, uma coisa assim que vem do nada, né? Vem de uma forma indefinida, mas você sente isso. Geralmente é aquela coisa que meio que arrepia a gente e a gente não sabe por quê. Isso é aspen. Esse é o medo do aspen. Geralmente é o medo da noite e depois a gente fica com medo de dormir e ter novamente, né, o tipo de medo que a gente sentiu e que fez a gente acordar, preocupação com o novo, com aquilo que a gente não sabe, o que vem pela frente. É o que hoje, né? E que também está muito presente hoje em dia, não é? Esse medo pode ser cuidado pelo uso do aspen. Qual é o aspecto positivo, né, quando a gente usa o aspen? Coragem para viver o novo com alegria e confiança. Essa palavra mágica, poderosíssima, muito resgatar nas nossas vidas. Confiança, confiança. Desvelar ou clarear o que está escondido, o que está no nosso inconsciente ainda. O aspen traz à tona, né, forças nossas, todos nós temos, que muitas vezes estão, sabe, adormecidas e que aparecem nessa forma de medo. O último floral do grupo do medo chama-se Red Chestnut. Só fazendo um parênteses, eu estou falando em inglês porque o Dr. Bart era um médico e as flores todas que ele, né, pesquisou e trouxe, são flores lá da região dele e todas com nome em inglês. Então, não tem jeito. É por isso que eu estou falando o nome delas em inglês, porque é assim que é usado nos florais de Bach, tá? Qual é o aspecto negativo do Red Chestnut? Medo ou preocupação que aconteça algo de ruim com os seres queridos. Quem de nós, nesse momento especialmente, não está preocupado, né, com isto? Eu sempre falo que Red Chestnut é o floral que a maior parte, normalmente as mães têm essa preocupação pelo bem-estar dos seus queridos, sejam filhos, seja o companheiro, a companheira, o pai, a mãe, amigos, né? As mulheres têm uma tendência muito grande a ter esse tipo de preocupação pelo bem-estar dos outros. Então, é muito presente nesse momento, né? Algumas pessoas realmente podem estar próximas às suas famílias, outras não.
certeza que aumenta, né, esse estado de ansiedade, de temor, de preocupação pelo bem-estar, porque quando você está pertinho, você está sentindo a pessoa, né, parece que você tem controle. Atualmente, gente, não temos controle sobre nada, nada. Ninguém está protegido neste momento, absolutamente. Nós podemos fazer esta contenção com o desejo imenso de que a gente possa trazer, né, uma proteção para a maior parte de nós humanos, mas nenhum de nós está no controle absoluto de nada. Aliás, nunca estivemos, né? Vamos combinar que essa, né, humana, nós não temos controle sobre nada, não temos controle sobre a nossa própria vida, sobre a nossa existência. Mas esse momento está colocando a gente em contato imediato, direto, né, com essa realidade. E isso nos apavora, né? A gente ter essa clareza, essa certeza de que não temos controle sobre nós, nem sobre a vida dos outros, nem sobre o bem-estar dos outros. Mas somos humanos. O medo faz parte da nossa existência, faz parte da nossa aprendizagem humana. O medo nos alerta. O medo pode trazer para todos nós, né, uma consciência muito ampliada, né, uma coragem de viver, de enfrentar, confiança para ir em frente, para conhecer o novo, para não ficar fechado no nosso nosso mundo, né, muito fechado, muito inflexível, muito enrijecido. O medo pode, se ele for bem cuidado, eu sempre falo isso, quando eu passei, né, muitos anos atrás por uma síndrome de ansiedade aguda muito forte, eu aprendi a pegar meu medo pela mão e falar, vamos junto. Eu sei que você está aqui, mas vamos junto, sabe? E isso me fez ir ganhando o domínio que o medo existe, e existe também para me proteger, né? Para não... Então, o estado negativo de Chestnut é esse: medo ou preocupação de que aconteça algo de ruim com os nossos seres queridos. Qual que é o aspecto positivo? Pensamento positivo e protetor para nossos seres queridos. Pensamento positivo e protetor para nossos seres queridos. Né? A gente está à distância, então o que a gente faz? Fecha o olho um pouquinho, né? Coloca essa pessoa querida na nossa tela mental, né? Visualiza essa pessoa e respira profundamente e mande para aquela pessoa, né, um pensamento positivo, sabe? Eu amo você, você tá forte, você tá protegido, né? Tá tudo bem com você, eu tô bem, você tá bem também. É assim que é esta a oportunidade que temos de aprender a lidar com as nossas emoções nesse momento. E nós temos essa oportunidade planetária, né? Não de falar, o medo não existe. Não, minha gente, não é isso. O medo existe, né? A raiva existe, a tristeza existe, as perdas existem, então existe a tristeza, existe a raiva, existe o medo, sem dúvida. Compreender, aceitar que isso faz parte da nossa humanidade e saber que nós temos recursos, né, para harmonizar e equilibrar isso. Nós temos recursos de trabalhar as nossas formas de pensamento, né? A gente precisa primeiro saber o que a gente pensa. O que eu estou pensando, na verdade, o dia inteiro enquanto eu estou circulando aqui dentro de casa? Aonde está meu pensamento? Que qualidade que é essa que eu tenho? Né? Aonde que está meu sentimento? Qual que é o sentimento que esse pensamento me traz? Né? Que tipo de atitude que eu tenho? A gente precisa aproveitar esse momento para ir conhecendo esse pacote que somos nós, cada um de nós. Né? E se há uma coisa que nos iguala, né, é essa chance, essa oportunidade de lidar com os nossos sentimentos humanos,
que estão aí disponíveis para todos nós. Não podemos negá-los. Em primeiro lugar, a gente tem que aceitar e depois cuidar, pegá-los, né, nas nossas mãos e falar tudo certo, né? Se a gente estiver junto, né? Se eu souber realmente o tamanho do meu medo, o tamanho da minha raiva, o tamanho da minha tristeza, né? Eu posso realmente olhar para isso, né? Nesses sentimentos, né? Em vez de rejeitá-los, em vez de não querer conhecê-los. Então, os florais de Bach, eles têm esse propósito. Esse homem foi um homem que veio, né? Em 1886 ele nasceu, e ele veio num momento também de grande transformação para a humanidade. E os florais estão ficando cada vez mais presentes e disponíveis, né? Sendo conhecidos, né, pela maior parte de nós. Eu decidi, né, eu já trabalho com florais há alguns anos, e eu escolhi nesse momento, assim, me abrir, né, para fazer consultas através do WhatsApp. Quem por acaso quiser se interessar em fazer uma consulta, tome nota do meu telefone de WhatsApp, é o 99772-1212, e a gente pode marcar uma conversa e ver um floral, escolher um floral para você, caso você sinta isso no seu coração, tá bom? Quero encerrar esse encontro nosso com uma frase muito especial do Dr. Bach, que diz o seguinte: devemos ser flexíveis nos nossos pensamentos, para que as ideias preconcebidas e os preconceitos não nos privem da oportunidade de obter um conhecimento mais amplo e atualizado. Devemos estar sempre dispostos a ver a mente e a esquecer qualquer ideia, por mais arraigada que esteja em nós, se a experiência nos mostrar uma verdade melhor. Uma ótima tarde para todos vocês, um grande abraço e lembrem-se, né? Pensamento elevado, coração tranquilo, respirem, que respirar é assim, é uma ferramenta que está disponível para nós, para todos nós. E na medida que a gente simplesmente senta, fecha os olhos, né, e presta um pouquinho de atenção na nossa própria respiração, a gente está cuidando muito da gente mesmo, né, da nossa saúde pessoal e da saúde daqueles que estão no convívio conosco. Façam isso, que isso vai trazendo para a gente força interior, presença, contato com a nossa presença. Uma ótima tarde a todos e até mais.